Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo do nosso quadro de estudante para estudante, em que eu venho aqui e respondo as perguntas que vocês me mandam nos comentários do YouTube. Antes de começar, eu quero dar sempre aquele recado inicial, que é o intuito desse quadro, por que ele existe, qual é a minha intenção com esses vídeos. Se você já sabe mais ou menos o vídeo passado, pode pular essa parte, já vamos para as perguntas. Mas para quem não sabe, cara, de paraquedas, esse quadro é basicamente para ter uma interação melhor com vocês. Afinal, quem estuda em casa, quem estuda online, muita gente, né, tem pouco contato com outras pessoas, assim, e é difícil de conversar sobre esse processo de estudo. Às vezes alguém está estudando concurso, vestibular, é difícil você ter contato, assim, e ver como é que a pessoa tá estudando e pegar a visão dela, assim. Então, o meu intuito é esse, sempre compartilhar o que eu sei, o que eu já aprendi, e aprender com vocês também, com as perguntas, com os comentários. E é isso. Vamos embora para as perguntas. A primeira, eu tô pegando das mais recentes, tá? Do User Tommy. E ele falou assim: o que você, de quem estuda pelos Anki feitos por outra pessoa? E aqui eu tenho quase certeza que ele falou o que você acha. E eu vou presumir isso, mas assim, com 90% de acurácia. E assim, vamos lá, esse assunto é bem interessante. E antes de iniciar falando sobre, lembrando, ele perguntou o que eu acho, isso aqui é só uma opinião minha. E essa opinião, ela vai vir de uma pessoa que viu os dois lados, até porque eu importei Anki, já usei Anki de pessoas que me mandaram, de Anki que eu encontrei na internet, e já fiz os meus próprios. Inclusive, a maior parte foi os próprios. E é o seguinte, vamos lá, pontos positivos, pontos negativos, vamos começar com o negativo. Quando você importa Anki, de qualquer matéria que seja, qualquer área que seja, claro que depende para algumas, mas na maioria o que vai acontecer? Você vai se deparar com um card em que você não sabe a resposta, mas não porque você não sabe o conteúdo, mas porque aquela resposta ela está vindo de uma forma diferente da qual você aprendeu. Por quê? Porque quando você pega Anki feito por outra pessoa, você não sabe qual professor que essa pessoa viu, você não sabe quando que ela viu, você não sabe de que forma ela estudou, como que ela elaborou aquilo ali, entendeu? Qual a didática que ela teve acesso. Então, muitas das vezes, por exemplo, você importou 20 cards, você vai ter que ver os 20 cards e refazer os 20 cards, porque você não vai acertar, não vai entender muito bem. Aí você vai ter que absorver uma outra didática. Isso levando em consideração que uma pessoa que você recebeu esses Anki aí, viu um professor diferente do que você viu, entendeu? Então, tem conflitos com relação a isso. E o ponto positivo é o tempo. Por quê? Porque quando a gente está fazendo Anki, seja durante a aula, seja depois da aula, é um processo assim que se você não tornou automático ainda, vai ficar muito, muito custoso, muito devagar, muito, sabe, demora. E ainda mais o volume de cartas que você precisa para ter uma base teórica sólida. Demora para ser construído. Tanto é que você vê em pessoas que vendem 3 mil, 4 mil, 5 mil cartas, entendeu? Porque realmente demora. E você está comprando aquilo ali, não comprando o conteúdo em si, porque o conteúdo você tem nas aulas, você tem os materiais. Você está comprando tempo. O tempo que aquela pessoa gastou fazendo os cards. Eu tenho, acho que 7 mil cards no meu Anki, depois eu vou ver. E assim, eu demorei muito fazendo aquilo. Então tem esse ponto. Você demora muito, mas você consegue fazer algo que é seu, sabe? A sua didática, sua forma de ensinar. Então o Anki ele fica melhor, ele fica mais numa melhor forma de você compreender, uma melhor forma de você lembrar também, entende? Enfim, é isso que eu acho. Apresentei os dois pontos, você joga na balança, vê o que vale mais para você, que faz mais sentido. Beleza? Próxima pergunta. QBeuclips 1085. Você costuma colocar questões no Anki? Sim. Costumo muito. E para não ficar vago só nisso aqui, eu vou compartilhar a tela com vocês. Não repara que os cards que estão aqui, já estou compartilhando. Os cards que estão aqui, eles ainda estão para fazer. Tá de manhã aqui, eu ainda vou começar a estudar. Então tem muita coisa.
Por exemplo, vamos lá. Aqui eu tenho um deck principal, aqui é o meu deck de línguas, o meu deck pessoal, de coisas que eu gosto de aprender, aqui o deck do Enem. Aí vamos lá entrar em natureza. Aí em natureza eu tenho as 3 áreas, biologia, física, química, e tenho o erros prioritários, que é o que eu mais estou focando esse ano, porque foi o que me tirou da aprovação. Aí eu vim aqui navegar pelos cartões e eu tenho esse sistema. O print da questão em cima, e o tipo de erro e o gabarito da questão. Aí eu explico mais ou menos ali o que aconteceu. Em algumas questões não, só tem isso aqui. Entendeu? Então assim que eu coloco no Anki. Para mim foi a síntese do que eu aprendi, porque eu coloquei questões no Anki antigamente e deu muito errado, porque eu tinha feito a resposta colocada logo de frente, então eu não estava praticando a revisão ativa. Enfim, já testei várias formas de colocar a questão e essa foi a melhor forma que eu encontrei. Beleza? Perfeito. Vamos lá para outra pergunta. Luiz Franca 6084. Você usa algum teclado para digitar os cards no tablet? Se sim, poderia deixar alguma indicação? Putz, cara. Eu usava. Deixa eu ver aqui. Eu não tô com ele agora porque ele queimou. Infelizmente, deixei na mesa aqui. A janela estava aberta, choveu e ele não prestou mais algumas teclas. Aí eu parei de usar. Beleza? Mas ele é de uma marca que chama HREBOS. E eu comprei um conjunto que veio um mouse e o teclado. Eu conseguia conectar por Bluetooth e eu digitava, ficava bem tranquilo mesmo. Facilitou demais. Mas hoje não uso mais, já acostumei. Às vezes faço card de celular, às vezes faço card no tablet também e tá tranquilo. Entendeu? Não é algo assim, facilita, mas não é algo essencial. Vamos para mais uma. Vai ser a última porque eu não quero ficar com esse vídeo muito longo. Manuela 7158. Oi, queria saber como você se organizou para estudar, tipo cronograma, quantas horas de estudo e etc. Inclusive, muito bom vídeo, muito obrigado, Manuela. Vamos lá. Cronograma, não fiz cronograma. Cronograma assim, crono tempo, né? Eu não fiz cronograma de tempo assim, por exemplo. Muita gente organiza assim. Pô, mês tal vou terminar dinâmica, no outro mês eu termino tal conteúdo, e quando chegar em outubro eu vou terminar todos os conteúdos. Não. Eu estudava os conteúdos que eu tinha que estudar, mas eu não sabia se eu ia terminar a tempo. Final do ano, se eu ia terminar a tempo. Eu só tava tentando dar meu máximo, entendeu? Porque eu tentei organizar essa questão do tempo, em quanto tempo eu terminaria cada conteúdo, só que ficou muito trabalhoso para mim e eu não tinha como, né, cara? Afinal, você catalogar toda a hora que você vai ver, em quanto tempo você termina, é muito trabalhoso. Então eu preferi dar o meu máximo sem ter essa noção de tempo assim. E com relação a conteúdo, vamos lá. Hoje eu já tenho uma síntese do que são os conteúdos que eu estudo, que tá aqui no meu Anki, ó. Natureza e biologia tá tudo aqui. Física tá tudo aqui. Química tá tudo aqui. Matemática a mesma coisa. Humanas a mesma coisa. Entendeu? Mas isso aqui veio de quê? Vamos lá. Primeiro veio do YouTube, porque eu vim aqui, ó. Eu vou dar um exemplo. Alguns professores, eles têm isso. Um deles é o Boro, que eu gosto muito. Professor Boro. Aí vem aqui, ó, em Courses. Aí você vem, ó o tanto de playlist que tem. Cinemática tem 117 aulas. Cinemática física, dinâmica física, física básica, ondulatória, eletrostática, óptica geométrica. Então, eu fui organizando isso tudo. Juntei com alguns sites que eu vi no YouTube, inclusive eu dei uma pesquisada antes de trazer o vídeo. Vou pesquisar aqui, ó. Lista de... Oh, rapaz. Ó. Esse site aqui. Conteúdosofísica.com.br. Aqui você tem tudo de física e isso se aplica para outras matérias, entendeu? Mecânica, aí você tem cinemática, dinâmica, estática. Aí eu só peguei, joguei no YouTube e fui fazendo. Basicamente essa forma de organização. Aí eu sintetizei tudo aqui, ó.
Mas cronograma assim, não. E a respeito do tempo de estudo, eu peguei aqui no Notes, vamos lá. No Notes, antigamente eu não tinha um tablet, e quando eu não tinha o tablet eu fazia no papel. Mas aí peguei o tablet e comecei a organizar tá aqui, ó, rotina. Basicamente no PDF desse que eu organizo todas as minhas coisas. Organizava, né? Ó, assim é o que tá atualmente. Mas, por exemplo, eu pegava um PDF e fazia segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Entendeu? Aí tudo que eu ia fazer eu colocava os horários, e ainda coloco, ainda uso, mas já tá meio que um hábito, eu não preciso mais estar olhando isso aqui. Coloco os horários, coloco o que eu vou fazer em cada horário, basicamente, e vou organizando assim as horas de estudo. Entendeu? Também gosto de usar isso aqui, ó, que é para ter uma visão mais macro da periodização. Janeiro, fevereiro, março, abril e maio, junho, aí o resto. Aí você coloca mais ou menos como é que você vai focar em cada um. Você divide 3-3, eu gosto de dividir 3-3 porque 3 meses de estudo faz uma avaliação, 3 meses de estudo faz uma avaliação, 3 meses de estudo faz uma avaliação. E isso, né? Beleza, é assim que eu organizava as horas de estudo. E quantas horas de estudo eram, eu não faço a mínima ideia, porque eu nunca me preocupei com isso. Mas eu vou chutar de 7 a 10. 7 a 10, talvez mais, eu realmente não sei. Hora de estudo para mim é muito volátil, muito fácil de você se perder. Porque são só números, entendeu? Eu posso começar a registrar todo dia que eu estudei 10 horas, 10 horas, 10 horas, 10 horas, 10 horas, 10 horas. Só que o resultado que eu vou ter comparado a alguém que estudou 4 muito bem, talvez não seja o mesmo, ou talvez seja até menos, entendeu? Porque são só números. A qualidade do estudo ela importa muito mais, entendeu? É como se tivesse uma pirâmide. A base dela é a qualidade do estudo e lá na pontinha até o horário do teu estudo. Quantas horas tu estuda, entendeu? Lá na pontinha não, mas mais aqui pro meio, eu diria, entendeu? Então acaba que é muito fácil eu começar a estudar 10 horas por dia e achar que eu tô arrasando. E me perder nisso, sabe? Tipo, nossa, tô estudando 10 horas por dia todo dia, não sei o que e tal. Aí eu tô perdido. Por quê? Porque na minha cabeça é uau. Só que eu tô focando só em um número, entendeu? E não na qualidade, e não no estudo em si. Beleza? Então, 14 minutos de vídeo deu muito tempo. Mas seguimos para próximas perguntas em próximos episódios. Perdão, tá sendo inconstante aqui com os vídeos, galera, mas é porque realmente a rotina tá pesada, eu tô estudando muito e é difícil arrumar tempo para fazer essas coisas, beleza? É nóis, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua inscrição nesse canal e até a próxima.